No vídeo de hoje, vim aqui falar de 3 ações que possivelmente vão divulgar dividendos agora em março. Então fica até o final para pegar todos os detalhes e não deixar a data passar. Também vou mostrar aí uma simulação de dividendos entre elas e ver quanto precisaria investir para ter em média R$ 500 mensais. E para você que não me conhece, eu sou o Marjo aqui do Análise de Ações. Então para começar, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para sempre receber vídeos como este e ter a vantagem aí de assistir antes de outros investidores. E seguindo aqui no vídeo, vou falar um pouco da primeira empresa que possivelmente vai divulgar dividendos agora em março, que é a WEG. É uma empresa que desenvolve produtos para diversos segmentos, como equipamentos eletrônicos, motores para geração de energia, tintas, entre outros. E ela costuma anunciar aí dividendos tanto em fevereiro quanto em março. Podemos conferir aqui na página de RI da empresa, que ela vem anunciando em fevereiro e março em todos os anos. Então tem uma probabilidade aí bem alta aí de termos anúncios nos próximos dias. E vamos olhar aqui também a cotação. Vemos que a VEG ela se valorizou bem, mais de 20% nos últimos 12 meses. E desde junho aí de 2022 que ela tem disparado. E olhando aqui o gráfico de lucro versus cotação, vemos que a cotação tem aumentado nos últimos anos justamente porque o seu lucro também tem crescido. E vendo aqui no histórico de dividendos, vemos que em 2021 e 2022 ela pagou bem mais que a média dos últimos 10 anos. Mas se a gente olhar aqui no dividend yield, não tem crescido tanto. Até porque vimos ali que a cotação tem disparado. E quando a cotação dispara e a distribuição de dividendos não acompanha, o DY acaba diminuindo. E olhando aqui no PL, que indica quantas vezes a ação está sendo negociada em relação ao seu lucro anual, que mostra aí em anos em quanto tempo você teria o retorno em relação ao preço atual da ação. Então, quanto menor, melhor. E a VEG está sendo negociada a quase 41 vezes o seu lucro. E vemos aqui que esse número vem aumentando nos últimos anos, o que indica que a expectativa de crescimento da empresa vem aumentando também. E o mesmo vemos aqui no PVP, que indica quantas vezes a ação está sendo negociada em relação ao seu patrimônio líquido. E quanto menor, mais a empresa pode estar descontada. E ele vem aumentando aqui conforme os anos se passam também. Isso acontece porque tanto o PL quanto o PVP são influenciados pela cotação. Então, quando a cotação cai ou cresce, esses indicadores podem mudar bastante. E só lembrando aqui que esse vídeo não é recomendação de compra, venda ou manutenção das ações aí que eu estou citando aqui nesse vídeo. E a segunda empresa que possivelmente vai divulgar dividendos em março é a Fleury. Ela é uma das empresas de maiores destaques aí na área da medicina e saúde, principalmente aí no ramo de exames laboratoriais. A empresa presta serviços médicos nas áreas de diagnóstico, tratamento e análise clínica aí no Brasil. Então, olhando aqui no nosso mapa de dividendos preditivo, vemos que nos últimos anos, 17% dos anúncios de dividendos da Fleury foram feitos em março. Então é uma boa possibilidade aí disso se repetir e termos novamente aí um novo anúncio de pagamentos nas próximas semanas. E olhando aqui a cotação da Fleury, vemos que ela caiu bem nos últimos 12 meses. E olhando aqui um pouco no histórico de 5 anos, seu pico foi em janeiro de 2020. E de lá para cá já caiu mais de 50%. Agora vamos ver aqui o gráfico lucro versus cotação para ver o que aconteceu nesse tempo. Bom, aqui vemos que a cotação tem caído frente ao seu lucro e está bem abaixo aqui se comparar com a média. Então parece que o mercado está com a expectativa futura baixa. E voltando aqui, o dividend yield está em quase 7%. E se olharmos aqui no histórico, vemos que está bem acima da média nos últimos anos. E se olharmos aqui o histórico do que foi pago, vemos que tem ficado na média aí dos últimos anos, apesar que em 2014 e 2016 foi pago bem mais que o normal. E olhando aqui novamente nos indicadores, aqui no PL, vemos que está sendo negociada a quase 16 vezes o seu lucro. E olhando o histórico, vemos que está bem próximo do seu mínimo, que foi aí em 2017, e bem longe também do máximo, que foi em 2013. Já o PVP, que está quase 3 vezes o seu patrimônio, e olhando aqui também o histórico, vemos que está bem em linha, apesar de vir caindo aí nos últimos anos. Bom, agora vamos aqui falar sobre a terceira empresa que provavelmente vai divulgar dividendos agora em março, que é o Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O banco ele oferece os tradicionais serviços financeiros, aí, como financiamento, linhas de crédito para agropecuária, agricultura, empréstimos pessoais para imóveis, cartão de crédito, débito, depósito, pagamento de contas e abertura de conta poupança. O banco ele costuma anunciar dividendos em março em todos os anos, como podemos conferir aqui na planilha de histórico de pagamentos do banco. E o Banrisul ele tem ficado estável nos últimos 12 meses, caindo cerca de 5% no ano.
Mas olhando aqui nos últimos 5 anos, vemos que tem caído quase 40%. E se pegarmos aqui no seu maior pico, já caiu mais de 60%. Aqui no histórico de dividendos, podemos ver que tem pago dividendos em todos os anos, bem em linha aí. Aqui no DY, o Banrisul pagou cerca de 9% em dividendos nos últimos 12 meses. Nos últimos anos tem ficado aí um pouco acima da média. E olhando aqui no PL, o banco está sendo negociado a quase 5 vezes. E vemos que esse número caiu bastante na pandemia e tem ficado abaixo da média aí nos últimos anos. E o mesmo vemos aqui no PVP. Ele vem caindo após a pandemia e se mantém negociando aí abaixo da metade do seu patrimônio líquido. E vamos agora para o simulador de dividendos e simular quanto a gente precisaria investir na VEG, na Fleury e no Banrisul para ter em média aí R$ 500 mensais. Esse valor é uma média, então pegamos como referência o valor anual, que seria aí de R$ 6.000, e é considerado também o que as empresas pagaram nos últimos 12 meses. E aí eu vou adicionar aqui a VEG3, a Fleury e o Banrisul. Vemos aqui que para receber R$ 500 em média por mês, precisaria investir R$ 65.500 no Banrisul e para receber o mesmo valor, precisaria investir 90 mil na Fleury e 441 mil reais na VEG. Então vemos que, de acordo com que essas ações pagaram nos últimos 12 meses e a cotação atual, você precisaria investir bem menos no Banrisul do que na VEG e na Fleury. E aí agora me diz aí nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aí no canal e curte o vídeo para dar aquele apoio. Não custa nada para você, mas para a gente ajuda bastante. Por hoje é isso, valeu!